O assassino de colegiais, a história de Ed Kemper. Bem-vindos a mais uma Serial Feira, essa aqui é a parte 2. Se você não assistiu a parte 1, corre lá, porque não tem como eu contextualizar tudo, então vai lá. Como eu tava falando no último vídeo, ele tinha uma relação muito complicada com a mãe dele. Então o que aconteceu? Ele começou a planejar o assassinato de desconhecidas, porque ele realmente era um serial killer. Então ele começou a dar carona para várias mulheres a fim de planejar como é que seriam esses assassinatos dele. Até que um dia ele deu carona para duas colegas de quarto, essas duas aqui em cima, que é a Mary e a Anita. Ele deu carona pra elas, elas não acharam em comum porque ele já tinha dado carona pra elas antes. Até que ele levou elas pra um lugar, matou elas e abusou dos seus corpos. E o Kemper, ele era muito organizado com seus crimes. Ou seja, os pedaços que ele tinha dos corpos, ele jogava em diferentes locais, ele separava muito porque ele não queria ser pego. E ele tinha uma fixação que ele queria ser policial, então ele até comprou um carro parecido com o da polícia, ele ouvia os rádios, então ele ficava aguardando assim, vou ver alguma notícia, será que saiu alguma notícia sobre os assassinatos? Só que nada nunca apareceu. E ele seguia esse mesmo modus operandi, até que ele foi fazendo cada vez mais vítimas, que são essas aqui em cima. E a cidade começou a saber que tinha um assassino de colegiais. Então a cidade já colocava alerta para as meninas não pegarem carona, que seria muito perigoso. Só que o que acontece? Um detalhe importante é que a mãe dele trabalhava numa universidade e o carro dele tinha como se fosse um selinho, como se fosse alguma coisa identificando que era da universidade. Então as pessoas se sentiam mais seguras por ter esse logotipo, né? E o que acontece nesse ponto da história? Ele decidiu atacar a fonte de todas as suas frustrações, a mãe dele. Ele a matou, abusou do seu cadáver e após isso ele convidou uma amiga dela para ir lá para ele também assassinar ela. Diferentemente dos casos que eu trago aqui, ele nunca foi pego pela polícia. Por quê? Porque ele se entregou. O que acontece? Ele estava ouvindo no rádio, né, como eu falei nos últimos vídeos, que não estava tendo nenhuma notícia, ninguém tinha encontrado o corpo da mãe, nem da amiga da mãe. Então ele decidiu se entregar. E ele se entregou. Ele queria pena de morte, e ele teve a pena de morte, só que com o passar dos anos muitos ficam no corredor da morte, então ele teve a pena de morte cancelada. E aí, com isso, ele tá na prisão até hoje e ele apareceu na série Mindhunter.